Então uma pessoa ansiosa para fazer yoga no primeiro dia, pensa, eu esperei todo mundo fechar os olhos no yoga e ó, saí. Foi de embora. fininho, fui embora. E tinha muito isso de que psicologia era para doido. Ei gente, tudo bem com vocês? Voltamos às nossas gravações e estamos com um quadro novo, o Gente que Inspira. Eu convidei alguns profissionais maravilhosos que me inspiram e inspiram aí muitas pessoas, né? E eu convidei aqui a Tatiana, psicóloga, para falar um pouquinho da história dela. Tatiana, muito obrigada, tá, por ter aceito o convite. E eu gostaria que você falasse um pouco aí, né, da sua história, como que você começou na psicologia. Pode ficar à vontade. Por nada, eu que agradeço o convite e a oportunidade, né, de falar um pouquinho mais sobre mim e deixar claro para as pessoas como que foi todo esse processo, porque não foi, né, ele ainda está sendo, que a psicologia é um eterno estudar, né, a gente nunca para de estudar. E a minha história é um pouco difícil, foi um pouco difícil, porque eu e muitos brasileiros não tivemos a oportunidade de poder passar numa faculdade federal por conta do trabalho, porque a gente precisa trabalhar o dia todo e para a gente estudar, para fazer uma prova de vestibular numa faculdade federal é mais complicado. Então seria mais fácil a gente estudar um pouco menos, mas tentar uma prova de vestibular numa faculdade privada, né? Então assim, eu fiquei um pouco na dúvida qual curso eu ia fazer. Eu tentei arquitetura. Eu também fiz aqui na Multivídeos. Foi, tentou arquitetura. E aí nesse período que eu fui tentar arquitetura, eu já era secretária na coordenação de curso lá da faculdade. Aí quando eu fui tentar desenhar o meu primeiro desenho, eu descobri que eu era péssima nisso. E que eu não servia para arquitetura. E aí uma colega minha de trabalho falou bem assim, Tati, você gosta muito de ajudar as pessoas, por que você não faz psicologia? E aí veio aquela luzinha assim, né? Eu falei, é mesmo, é psicologia. E nisso, em 2012, eu iniciei a faculdade de psicologia. Foi tudo muito novo para mim. Ouvir falar sobre saúde mental foi um pouco dolorido para mim. Por eu ter casos na família. Que eu peguei um pouco daquela fase difícil do manicômio, Adalto Botelho. Eu ainda peguei essa parte. Então para mim foi muito novo, difícil, mas quando eu iniciei, eu falei assim, não, é isso mesmo que eu quero. Sem querer apareceu um livro na minha mesa de psicologia, eu li. Pensa numa pessoa que leu um livro de psicologia e que não entendeu nada. Era eu. Eu não entendi nada e mesmo assim eu gostei daquilo. Foi um desafio para mim, porque eu queria entender. E no decorrer do curso inteiro, sempre escutei isso dos professores. Quem está aqui achando que vai resolver o seu problema, está muito enganado, porque você está aqui para resolver o problema do outro. E incentivando a gente a fazer psicoterapia também. No final da graduação teve, né, as surpresas, gestação que não foi à frente, eu tive síndrome de pânico, no finalzinho da faculdade eu tive depressão e tive crise de ansiedade muito forte. Então eu comecei a fazer psicoterapia do 6º período em diante. E aí eu descobri algumas coisas muito legais, algumas técnicas para melhorar a ansiedade, eu melhorei. Que legal. Eu fui curada porque eu peguei um psicólogo do SUS, da unidade de saúde aqui próximo de casa, ele me indicou yoga. Então uma pessoa ansiosa para fazer yoga no primeiro dia, pensa, eu esperei todo mundo fechar os olhos no yoga e ó, saí. Foi embora. Fui embora. Eu não conseguia me concentrar, eu estava muito forte as crises de ansiedade. Mas depois eu entendi que eu precisava daquilo que o psicólogo tinha direcionado, eu fiz. Mas eu falo que eu fui uma vencedora, porque eu não tive tantas facilidades para estudar. Eu sei que muitos ainda enfrentam isso, mas
eu falo mesmo, não desista nunca de realizar os seus sonhos. Sim. Porque dificuldade nós vamos ter em tudo na vida, mas a gente tem que persistir, tem que ter persistência, tem que, independente das circunstâncias, tem que insistir. Mas aí, em que momento que você foi ali para trabalhar mesmo? Na área da psicologia, após a formação? Não. Após a formação, em 2017 eu consegui um emprego fora da área. Sim. E aquilo me frustrou muito, porque eu queria estar trabalhando na minha área. E ali também eu fiz várias entrevistas de emprego em outras empresas voltadas para psicologia organizacional. Só que aí eu resolvi pagar uma consultora para formular um currículo meu, porque eu falei assim, deve ter alguma coisa errada com o meu currículo, que agora, depois de formada, eu não consigo mais nenhuma entrevista. E aí, quando ela leu o meu currículo, ela marcou um dia comigo e ela falou bem assim, você já parou para pensar que o seu perfil não é psicóloga organizacional? Ela falou assim, você é uma boa profissional, mas é uma psicóloga clínica. Sim. E aí acendeu a luzinha de novo e eu falei assim, nossa, não é que tudo que ela foi me falando fazia todo sentido para mim. E foi aí que eu comecei a distribuir o meu currículo de acordo com o que ela fez para mim. Não demorou nem um mês para eu conseguir várias entrevistas na área de psicologia clínica. Que bacana. E hoje você está atuando como psicóloga em qual área? Clínica. Clínica. Como psicóloga e aí você clínica. conta um pouco da sua história e hoje, atualmente, como está sendo, onde você está trabalhando, qual o método aí de atendimento, né, para os seus pacientes? Então, eu atendo, né, numa instituição privada, lá eu sou funcionária como psicóloga clínica, e a demanda lá dos pacientes são pacientes com DI, que é deficiência intelectual, e pacientes com síndrome de Down. É só essa demanda que eu trabalho para essa empresa. Sim. E tenho os pacientes particulares do consultório, que esses são as demandas psicologia clínica, que eu atuo nessa área, que demanda várias questões, autismo, TAG, ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, esquizofrenia paranoide. Eu atendo pacientes com esse tipo de diagnóstico, faço psicoterapia sistêmica, com a família, atendo casal. Então, assim, no meu consultório já entra de todas as demandas. Só nessa empresa que eu atuo voltado só para as pessoas com necessidades especiais. Sim, porque a psicologia, ela tem muitas áreas, né? Então, a gente tem aí a área do comportamento, a área da psicanálise. Isso. E a Tatiana, ela trabalha aí numa determinada área. Isso. Né? Lá no início, quando a gente estava batendo papo lá na frente, quando você disse que você estava estudando psicologia, mas precisou fazer os tratamentos, né? Ter a consulta psicológica. Todos nós, né, Tatiana, precisamos passar pelo psicólogo, porque antigamente eu tinha muito isso, né? Hoje eu curso psicologia também e tinha muito isso de que psicologia era para doido. Olha isso, olha que isso é muito sério, né, Tatiana? Isso é muito sério. Muito sério. E hoje não, hoje a gente entende que é importante a nossa saúde mental, hoje é importante para a gente viver bem, para a gente conseguir lidar com os nossos familiares, para a gente conseguir lidar numa sociedade, principalmente nos dias de hoje, né? Mas é muito sério mesmo. Antes de eu entrar nessa área, eu tinha esse mesmo pensamento que você. Mas quando eu entrei nessa área, que eu atendi o primeiro paciente, eu achei também que eu não fosse dar conta enquanto profissional. Mas ali eu percebi o quanto aquela pessoa precisava de mim. O quanto aquela pessoa precisava de ajuda. E ali eu me despi de Tatiana e coloquei a roupagem na Tatiana daquele outro, para eu entender aquele outro. E quando eu fiz isso e eu percebi o quanto eu estava sendo útil e o quanto aquela pessoa estava vindo, entendendo a realidade, a vida como ela realmente era dela,
e vendo a melhora, a evolução daquele paciente, aquilo me deixava com uma alegria e me incentivava, é a motivação. Sim. E é lindo, né, Tati, Sim. quando você vê um crescimento, né, naquilo que você está dando ali, que você está oferecendo para uma outra pessoa. Não tem valor. Então, que quando eu descobri isso, que eu entrei nessa área da psicologia clínica comportamental, trabalhando com as crianças autistas e ver a evolução de uma criança que a mãe chega no seu consultório falando assim, o meu filho não fala. E aí você estimula ele, estimula aquela criança, a comunicação verbal daquela criança, e com um mês aquela criança começa a falar, e a família chega chorando de alegria no seu consultório, isso te emociona também. Claro que a gente se controla. Com certeza. E Tati, como você se vê daqui 10 anos? Né? Você está aí, você falou que está crescendo ainda, se desenvolvendo nessa área, mas de forma geral, tanto familiar quanto profissional, como você se vê daqui 10 anos? É uma pergunta, que é difícil responder, mas hoje... Talvez antes eu não saberia responder. Hoje eu já sei te responder, porque tudo já gira em torno de um planejamento. Sim. Eu imagino daqui a 10 anos ativamente ainda e supervisionando. Não me imagino professora, não, mas supervisionando, dando oportunidade para as pessoas que infelizmente eu não tive. Não, a gente sempre vai ter, você vai ter que estar preparado para isso, para bater na porta e receber o não, e não desistir, continuar, porque uma hora você vai bater na porta e você vai ouvir sim. Então, por causa dessas dificuldades que eu tive, eu vou abrir as portas para ajudar muitos alunos que precisarem de estágio, até profissionais também que precisarem de um incentivo, começar e engrenou, agora beleza, você já pode ter o seu próprio negócio, você já está preparada, fazer a pessoa entender que ela já sai da faculdade preparada, não precisa temer. É isso mesmo. E para essas pessoas que ainda estão começando, ou estão ali estagnadas, ou até mesmo em busca dos seus sonhos, qual que é o recado que você deixa para elas? Se puder olhar lá e deixar esse recado lindo. Olha, o recado que eu dou é, nunca desista. Como eu disse anteriormente, dificuldades nós vamos ter. A vida, ela nos prega muitas surpresas, mas a gente tem que viver um dia após o outro em contentamento. E não esquecer também das realidades, sermos pessoas honestas, não precisa denegrir ninguém, nem a imagem de ninguém, trabalhar com muita ética e não desistir mesmo, porque eu insisti, eu bati na porta e recebi não, mas eu insisti, bati em outra porta e recebi o sim. E luta, batalha e trabalho não vai faltar para ninguém. Sim, que lindo! E é isso, gente, nós estamos encerrando o nosso vídeo aqui. Tati, muito obrigada novamente. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Tati. Tchau, gente, até a próxima. Tchau. Se você gostou do vídeo, compartilhe com 1, 2, 3 pessoas. E beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.